Olá, seja muito bem-vindo à Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu trago conteúdos novos do universo do vinho aqui para o canal. Então, se você ainda não é um inscrito, dá uma pausa aqui no vídeo, se inscreva e ative lá o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. No conteúdo de hoje eu vou falar um pouco sobre barricas e como as barricas influenciam nos vinhos, quais são as principais barricas utilizadas pelos produtores, quando elas começaram a ser usadas, enfim, tem muita história para a gente contar hoje, mas vamos voltar aí um pouquinho no tempo, porque antes as barricas de carvalho eram produzidas com vários tipos de madeiras diferentes, então não era a barrica de carvalho como nós conhecemos hoje, ela nem sempre foi utilizada. Então antes não tinha aí uma preferência pelo carvalho, pela madeira do carvalho para a confecção das barricas. Com o passar do tempo, os produtores começaram a perceber a qualidade que os vinhos tinham depois de passar um período de envelhecimento em barricas francesas, e a partir daí eles começaram então a optar pelo uso das barricas de carvalho. Mas, bom, por que o carvalho é tão bom para a produção das barricas e para o vinho, e, enfim, o que diferencia ele das outras madeiras? O carvalho ele aporta ao vinho muito mais intensidade aromática e aromas de melhor qualidade quando comparado com outras madeiras. E um outro ponto positivo do carvalho é a facilidade que o tanoeiro tem de trabalhar com a madeira e transformá-la em barrica. Então ela é muito mais fácil de mexer, muito mais fácil de trabalhar. Então essas duas características, principalmente a primeira, fez com que o carvalho então se destacasse das demais barricas, das demais madeiras para a confecção de barricas para envelhecimento dos vinhos. Essa técnica de envelhecer os vinhos em barricas de carvalho é uma técnica que foi muito difundida na França. Os produtores de Bordeaux foram aí os pioneiros aí na utilização das barricas para o envelhecimento. Depois da década de 90, do início da década de 90 para cá, isso virou vinhos envelhecidos em barricas de carvalho, virou sinônimo de vinhos de qualidade, o que não é verdade, tá? Então esse vídeo até caberia lá na série Mitos e Verdades aqui do canal, porque tem muita gente que acredita que a qualidade do vinho está intimamente relacionada ao tempo que ele passa de envelhecimento dentro da barrica. Então isso é mito. Tem vários vinhos que não tem passagem em barrica e que tem qualidade muito boa, mas enfim. No início aí da década de 90 para cá, deu esse boom de modismo de vinhos envelhecendo em barricas de carvalho. Claro, utilizando aí, foi o momento em que começou a ser mais difundida também as técnicas utilizadas em Bordeaux, aí começou também a entrar os tanques com fermentação controlada, e a partir daí as barricas cada vez ganharam mais espaço entre os produtores, os consumidores começaram a entender também que aqueles vinhos que passavam por barrica ganhavam ali algumas notas aromáticas diferentes e tudo mais, e rapidamente essa moda acabou se transformando num estilo de vinho, e hoje é uma realidade para todas as vinícolas, ou para a grande maioria delas, o envelhecimento em barrica por determinados períodos diferentes de envelhecimento e tudo mais. Carvalho. Nós temos dois principais carvalhos para a produção das barricas, tá? Eu vou falar só de dois, porque senão o vídeo vai se estender demais e aí perde a graça. Mas bom, dois principais carvalhos. O primeiro deles é o carvalho francês e o segundo o carvalho americano. Cada uma dessas famílias de carvalho tem uma característica aromática diferente. O vinho se comporta de forma diferente
quando ele é envelhecido em uma ou em outra barrica. Tem vários produtores que utilizam as duas barricas no mesmo vinho, porque usa a barrica como se fosse um tempero para o vinho, então ele pode utilizar as duas barricas. Mas no momento da degustação, mesmo sem você ter acesso à ficha técnica do vinho, você consegue com algum treino perceber se aquele vinho envelheceu em barricas de carvalho francês ou se ele envelheceu em barrica de carvalho americano. Isso porque as notas aromáticas elas acabam denunciando qual é o tipo da barrica, e eu já vou falar sobre isso agora. Bom, vou começar com as barricas francesas, tá? O carvalho francês, nós temos duas famílias de carvalho francês, tá? Sem entrar muito em detalhes, um carvalho francês, uma das espécies do carvalho francês, ele tem uma fibra mais fininha. Esse carvalho da fibra mais fina, ele apresenta uma nota de uma baunilha um pouco mais intensa, umas notas de fumo, algo de grafite, são os principais aromas aportados por esse carvalho. O outro carvalho francês, que tem uma fibra um pouco mais densa, ele não aporta ao vinho tantos aromas, mas ele contribui para a formação e a estrutura fenólica do vinho, já que ele aporta ao vinho uma potência maior de fenólicos, de taninos, então ele contribui bastante para essa parte da estrutura dos vinhos. O carvalho francês, ele não se adapta muito bem a tostas muito agressivas, então geralmente prefere-se aí para as barricas de carvalho francês uma tosta um pouco menor, então uma tosta média ou uma tosta baixa para o carvalho francês. Ele não tem uma incidência tão alta de microoxigenação, então ele passa uma microoxigenação menor aí para aquele vinho que está envelhecendo dentro das barricas de carvalho francês. Por essas características, aqueles vinhos que vão passar um período de envelhecimento, que precisam passar por um período de envelhecimento em barrica superior a 10 meses, os produtores acabam dando preferência para o carvalho francês por conta dessas características. Menor microoxigenação, maior aporte de matéria fenólica, os aromas não são tão incisivos no vinho, não são tão intensos, então eles acabam preferindo esse tipo de madeira para a utilização das suas barricas para o seu vinho. O carvalho americano, também chamado como Quercus alba, se não me falha a memória, ele é um carvalho bem mais maleável para o tanoeiro. O tanoeiro consegue serrá-lo, diferente do carvalho francês, que é lascado. O carvalho americano ele é serrado. Por que essa informação é relevante, Wesley? Porque no carvalho americano, por ele ser serrado, há um maior aproveitamento das madeiras, que vão fazer as aduelas. Com isso você tem um menor desperdício, barrica americana acaba sendo bem mais barata que a barrica francesa. Essa é uma das características que fazem da barrica americana ter um preço mais acessível que a barrica francesa. Há outras mais importantes e relevantes, mas enfim, essa é uma delas. Barrica americana, ela aporta ao vinho notas muito mais intensas, então notas de baunilha, notas de chocolate, notas de defumado, notas de coisas carbonizadas, notas de caramelo. Esses grupos aromáticos são aportados ao vinho de forma muito mais intensa que a barrica francesa. Isso porque a barrica americana, ela suporta ou ela se adapta melhor a uma tosta mais alta. Então, nas barricas francesas, americanas diferentes da francesa, utiliza-se aí uma tosta média para alta. Pode-se utilizar uma tosta baixa? Pode, vai depender, tudo depende das intenções do enólogo. Então, ele vai pedir lá para a fábrica, para o tanoeiro, olha, faça aí a barrica americana com tosta média, a francesa com tosta baixa, enfim, isso vai depender das intenções dele, mas o ponto é, a barrica americana suporta uma tosta mais alta, mais forte que a tosta
da barrica francesa. Por esses motivos, esse é um dos motivos que faz com que ela tenha esses aromas, passe para os vinhos esses aromas mais intensos, desses grupos mais tostados, de coisas carbonizadas, que aí nós vamos ter aí essas notas de chocolate amargo, notas de café, essas notas de caramelo, notas de bacon defumado, notas de coisas carbonizadas, esfumaçadas, vêm todas das barricas americanas. Então toda vez que você vai degustar um vinho, que você pega ali umas notas de coisas mais doces, mais queimadas, pode ter certeza que é barrica americana. A barrica americana, diferente da francesa, ela não aporta tanta matéria fenólica, não é que ela não passa para o vinho tanino, tá? Ela só não passa na mesma intensidade que uma barrica francesa. A barrica francesa aporta mais. E a barrica americana, ela consegue oferecer para o vinho uma maior microoxigenação. Como ela tem os poros um pouquinho mais abertos que a barrica francesa, ela favorece ao vinho uma microoxigenação um pouco maior. Com isso, os vinhos ganham aí uma maior polimerização dos aromas, ou seja, as moléculas de aromas elas começam a se quebrar, né, gerando novas moléculas de aromas. Os taninos, eles começam também a se polimerizar, eles começam a ficar mais macios e de forma mais rápida. Por isso que a barrica americana ela é mais indicada para aqueles vinhos que vão passar por um envelhecimento de até 9 meses. Porque ela oferece uma maior microoxigenação e ela oferece uma intensidade de aromas maior que a barrica francesa. Ambas as barricas, tanto francesa como barrica americana, podem ser utilizadas para o envelhecimento dos vinhos em até 3 vezes, 3 usos. E o que seria 3 usos? Esses usos não estão ligados ao tempo que o vinho passa dentro da barrica. Ele pode passar 12 meses, 24 meses, 6 meses, 3 meses. Tirou o vinho de dentro da barrica, é um uso. Depois desse uso, a barrica ela vai ficar suja por dentro. Suja de ácido tartárico, de borras do vinho, de pigmentos, enfim, matéria fenólica, açúcares, enfim. O enólogo então vai precisar raspar essa barrica. Aí ele vai raspar ela inteira e faz novamente uma nova tosta. Aí ela vai para o segundo uso. Terminou o segundo uso, mais uma raspagem, mais uma tostagem e vai para o terceiro uso. Depois do terceiro uso, ela já perde muito das suas características e ela para de passar para o vinho, ela para de contribuir para o vinho. Então essas características de aromas, essa parte fenólica, ela para de contribuir ou contribui de forma bem menor e com isso o enólogo perde o interesse nessas barricas que tem mais de 3, a partir do terceiro uso ele perde o interesse para o envelhecimento. Essas barricas então são vendidas para grupos de destilaria, tá bem? Então as barricas podem ser usadas em até 3 vezes. Aí tem outro mito. Esse vídeo de hoje poderia muito bem ter ido lá para a série Mitos e Verdades, porque está cheio de mitos e verdades. Outro mito. As pessoas pensam, o enólogo colocou na ficha que o vinho passa por barrica de terceiro uso, então é vinho vagabundo. É terceiro uso, a barrica não vale nada. E isso é mentira também. Muitas vezes o enólogo ele dá preferência por utilizar uma barrica de terceiro uso justamente porque ele não quer que o vinho dele tenha um aporte tão grande de notas aromáticas vindas da barrica. Ele quer um toque barricado, mas bem sutil, mais delicado. Ele está querendo mais que o vinho dele tenha ali uma microoxigenação, se favoreça da microoxigenação do que da parte aromática. Aí ele passa o vinho dele por 3 meses, 4, 5, em barricas de terceiro uso e de segundo uso. É mais comum esse uso de barricas de terceiro e segundo uso nos vinhos mais baratinhos? É mais comum, mas não serve como regra para balizar a qualidade do vinho de acordo também com o uso da barrica. Esse é outro mito que as pessoas acabam levando isso em consideração no momento da compra, aí perde a oportunidade de comprar um baita vinho só porque ele passou com barricas de segundo e terceiro uso. Então,
não tem nenhum fundamento nisso, tá bem? Eu acho que por hoje é só, não vou me estender muito. Se você gostou desse conteúdo, deixe seus comentários aí que aí eu gravo um outro vídeo falando sobre mais características da barrica de carvalho francesa, da americana, da eslovena, enfim. A gente bate um papo aí sobre essas barricas, sobre o comportamento do vinho na barrica e também fora dela, né, quando é envelhecido em ambiente neutro, enfim, tem muitos assuntos aí pra gente falar. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, isso ajuda muito o canal, viu? O YouTube ele acaba entregando o nosso vídeo para mais pessoas quando nós temos muitos inscritos e quando as pessoas curtem o vídeo, porque aí a plataforma entende que aquele conteúdo é relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, porque isso nos ajuda muito. Bom, é isso, vamos ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde!